Em clima de Copa do Mundo, eu quero te perguntar: você lembra onde estava no dia fatídico do 7-1 que o Brasil tomou? Pois é, foi um momento de muita incredulidade. Eu nem lembro exatamente o que eu senti, era uma mistura tão grande de emoções. Mas hoje eu quero te convidar a olhar para uma outra forma de goleada que tem a ver com as emoções. Como está o jogo das emoções na tua vida? Porque sim, muitas vezes nós passamos uma vida toda tomando 7-1 das emoções e não sabemos como lidar e como cuidar dessas emoções. Fica aqui comigo que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Mesmo quem não gosta de futebol, quando tem um evento como a Copa do Mundo, certamente tem aí algumas emoções relacionadas a esse tema. Mas quando a gente está aqui falando sobre a goleada emocional, o jogo das emoções, nós estamos fazendo um convite para você a olhar para suas emoções. Por exemplo, como você reage em um momento de raiva, de ira, de fúria? Como você reage e o que você sente quando você não consegue dizer não para as outras pessoas? Como você se sente quando está tendo uma crise de ansiedade e não consegue entender o motivo? Ou quando você está sentindo culpa por algo que fez ou que não fez? Ainda naqueles momentos em que você reage impulsivamente, sem pensar, como a gente diz, e aí existem consequências desagradáveis que você precisa lidar. Comenta aqui comigo qual dessas situações já aconteceu na tua vida. Pois é, todas essas situações podem de fato trazer aí caminhos para que a gente compreenda a goleada que as emoções podem nos dar quando não temos a nossa consciência de uma educação emocional ativa. Nós não aprendemos isso na escola, nós tampouco tenhamos aprendido isso nas famílias ou mesmo no trabalho. E aí a gente lida com as emoções reagindo da forma como naquele momento a gente às vezes julga ou nem pensa, porque é inconsciente. E aí nós temos consequências que afetam todas as áreas das nossas vidas e muitas vezes de forma muito negativa. Justamente quando eu comecei a perceber o quanto as emoções afetam as nossas vidas, e elas estão relacionadas com tudo, na verdade, inclusive com futebol, com quem gosta e quem não gosta de futebol. Eu escrevi um texto no meu blog sobre futebol, vou deixar o link aqui caso você tenha interesse para descobrir se eu sou aquela pessoa que gosta ou não de futebol. Mas voltando aqui para o nosso tema, eu percebi justamente a importância de a gente estudar as nossas emoções e ser o nosso próprio laboratório de experimentação. Por isso, o método Se Estudar com Emoção, ele traz a possibilidade de a gente desenvolver uma educação emocional que se aplique no nosso dia a dia, com temas como um jogo de futebol. Nós podemos estar levando aí muitas goleadas sem nem se dar conta. Agora, se você chegou neste vídeo e até esse momento, você certamente está querendo aí tomar consciência de como fazer para lidar com as suas emoções e principalmente futuramente cuidar das suas emoções. Então eu te convido a refletir e comentar comigo aqui nos comentários o que você acha dessa situação. O primeiro gol dessa goleada é quando você pensa que sentir, que demonstrar emoções é sinal de fraqueza. Vixe, esse gol vem lá de antigamente, não é verdade? Os nossos pais, nossos avós, bisavós, ninguém podia demonstrar emoção. Então, demonstrar emoção seria sinal de fraqueza. E aí, aqui a gente, leva uma goleada. Primeiro gol. O segundo gol tem a ver com o fato de que,
como a gente não pode e nega as nossas emoções, a gente não sabe o que a gente está sentindo e assim a gente vai naquele piloto automático, simplesmente reagindo, e aí a gente age no modo do cérebro mais primitivo que está em nós, que é fuga, congelamento ou luta, e nós vivemos a nossa vida o tempo todo nesse ciclo vicioso, sempre reagindo aí aos impactos que as emoções causam em nossas vidas. Gol 2. O terceiro gol desta goleada emocional tem justamente a ver com o acúmulo de emoções. Como eu nego o que eu sinto, eu não sei o que eu estou sentindo, eu acumulo emoções. E essas emoções acumuladas, repetidas, através de diversos gatilhos que eu nem sei quais são, porque eu só estou no modo de reação, elas vão aí criando espaços energéticos que vão trazendo algo que às vezes pode até se desenvolver como doença. E aí aqui pode ser doença física ou mesmo doença mental, com esse acúmulo das emoções não processadas. Terceiro gol. E aí você vai levando esses gols da vida emocional e fica de fato num piloto automático forever. Por quê? Sempre foi assim, faz parte, eu sou assim mesmo. A gente vai criando algumas desculpas para dizer que a culpa de tudo isso está sempre fora de mim, que eu não tenho condições aí de resolver essa situação. Eu só estou reagindo automaticamente e eu não consigo nem pensar que exista outra possibilidade na minha vida. Por exemplo, raiva. Eu sinto raiva relacionada a uma pessoa. Eu acredito que a culpa é daquela pessoa pela raiva que eu estou sentindo, mas eu não paro para refletir o porquê que aquela pessoa, ela não é a causa da minha raiva, ela é um estímulo de algo que está em mim e que pode ser muito maior que tudo isso. Quarto gol. Você tenta agradar todo mundo. Esse é mais um gol que a gente toma das emoções quando a gente não consegue se entender, não tem aí um reconhecimento de si e a gente vai ali tentando se encaixar às vezes em alguns lugares, algumas turmas, alguns grupos dos quais a gente nem faz ideia do que signifique, mas a gente quer fazer parte porque pertencer é uma necessidade humana e aí eu fico tentando agradar aos outros, mas sem nem saber de fato o que me agrada. Aqui vem o quinto gol dessa goleada emocional. Como você quer agradar, você não coloca limites. E ao não colocar limites, você está tomando mais um gol das emoções. As pessoas simplesmente vão acreditar que você não se importa com aquilo que está acontecendo. Então, muitas vezes pode acontecer uma piadinha engraçadinha de algo que se diz e você se sente mal, mas não quer revidar porque você não quer causar uma situação ali de desgaste, não quer causar um climão, digamos assim, e aí você vai, ok, não vou estabelecer limites. A que custo? Mais um gol desta goleada emocional. E aí você deixa que as emoções guiem a tua vida de modo mais ou menos caótico, como o terrível 7-1. É um caos, sim, e dói muito. Por quê? Porque as emoções, elas estão em nós e nós não sabemos como lidar com elas e elas vão atropelando tudo pela frente. Muitas vezes elas atropelam nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossa vida acadêmica e principalmente a nossa vida e a nossa relação com a gente mesmo. Aqui a gente percebe o quanto uma goleada emocional pode causar danos, impactos muito profundos em nossas vidas. Por isso é muito importante a gente tomar consciência para lidar com esses momentos. E isso é para a vida toda e para todas as vidas. Por isso que eu digo que estudar é para a vida toda e para todas as vidas. Porque se você aceitar o convite de se estudar com emoção e colocar aí
um olhar mais atento no seu dia a dia com educação emocional, você vai começar a perceber que sim, é totalmente possível mudar essas situações de um modo reativo para um modo reflexivo, onde você possa tornar as emoções suas aliadas. E aqui é que está o grande eixo e a grande questão dessa história. A questão não é a gente vencer as nossas emoções. Não tem como a gente negar, fingir que elas não existem, reprimir as nossas emoções. Isso não dá certo. Acredite. Aliás, eu imagino que você tem certeza, porque você certamente já viveu isso em algum momento. A questão é tornar as emoções nossas aliadas. Assim a gente tem um jogo de ganha-ganha e ninguém precisa dar goleada em ninguém. A gente pode simplesmente viver com mais leveza, se atentando para as nossas necessidades e para as nossas emoções. Lembrando que através da comunicação não violenta se diz que as emoções, elas são mensageiras, mensageiras de necessidades que podem ter sido atendidas ou não. E se você se interessa por esse tipo de tema, vem comigo para a gente aprender juntos a aplicar a educação emocional no nosso dia a dia. Se inscreva aqui no meu canal, curta, comente, compartilhe, mas principalmente deixe aqui para mim esta conversa do que você achou de tudo isso que eu trouxe aqui, porque é muito importante ter a tua colaboração para que a gente possa crescer juntos nesse processo de autoconhecimento, estudando a si mesmo como um grande laboratório de experimentação. E para fechar esse vídeo, se você percebe aí que está tomando de 7-1 no jogo das emoções, não encare isso como uma derrota. Olhe para isso como uma forma de desafio, de curiosidade, para que você possa se entender, se compreender melhor. É um convite que a sua consciência está fazendo para que você comece a se olhar, para que você comece a se cuidar e se reconhecer nesse jogo das emoções. E se você quiser companhia, venha conhecer meu trabalho. De repente você pode fazer uma jornada de educação emocional e se reconhecer um pouquinho mais aí no teu processo de vida do momento. Caso tenha interesse, entre em contato comigo. Te agradeço por me assistir até aqui. Até a próxima!